E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto bem polêmico, tá? Que é a velocidade compatível em perímetro urbano. Vamos saber um pouquinho mais sobre o assunto? A gente já trata de velocidade em vários âmbitos, não é verdade? Máxima de velocidade em pista seca, máxima de velocidade em pista molhada, mas tem uma questão que é a velocidade compatível em perímetro urbano. Como que a gente pode medir? Quais são os parâmetros que a gente vai usar? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Uma das principais regras que a gente tem que seguir, pessoal, é qual é a velocidade compatível que você pode entregar em perímetro urbano que te possibilite ter total controle do veículo. Só que nesse cálculo entram algumas questões, como a grande presença de usuários vulneráveis, por exemplo. Quando a gente lida com o usuário vulnerável, a gente tem um fator muito potente que é a imprevisibilidade do comportamento desse usuário. Ele pode atravessar fora da faixa, ele pode avançar um sinal vermelho, ele pode ter comportamentos que não estão ali dentro das regras. E quando a gente trata desse tipo de usuário, a gente tem que ter controle da nossa reação frente a esse usuário. Sabendo disso, a gente tem que praticar uma velocidade que, se um pedestre avançar, uma faixa, num local sem faixa, por exemplo, eu consiga parar o meu veículo sem atropelar esse pedestre. Ou se um veículo atravessar num sinal fechado, eu também consiga fazer a frenagem sem me chocar com esse veículo. Tem outras questões também, por exemplo, os redutores de velocidade. Em perímetro urbano, a gente sabe que tem um monte de quebra-mola, não é verdade? E alguns, inclusive, sem sinalização. Então, para a gente não ser pego de surpresa nessas situações, a gente tem que andar numa velocidade que nos possibilite fazer uma frenagem suave, fazer uma frenagem segura, sem que a gente tenha uma violação de freada brusca, ou sem que a gente patrolhe esse quebra-mola, causando aí um prejuízo mecânico ao veículo. A gente tem que lembrar também que a gente transporta carga volúvel e que a gente tem que se atentar à movimentação da carga dentro da nossa carreta lá no momento de uma frenagem. Então, nessa junção aí, de velocidade compatível com frenagem brusca, que vem acontecendo bastante na nossa operação, a gente tem que se atentar que nem sempre a gente vai ter como seguir a velocidade que está na placa. E é o próximo ponto que eu quero falar com vocês. A velocidade instituída em perímetro urbano, a gente tem que seguir a velocidade que está lá, a velocidade máxima, que está indicada nas placas. Perímetro urbano normalmente tem um monte de placa de sinalização falando qual a velocidade regulamentada para aquela via, para aquela rua, para aquela avenida. Então, a velocidade máxima é essa, mas nem sempre, quase nunca a gente vai conseguir empregar essa velocidade máxima. Então, eu peço a colaboração de vocês para que a gente se atente, Qual a velocidade compatível em perímetro urbano e não a velocidade máxima? A gente tem que se atentar aí a usuários vulneráveis, redutores de velocidade, sinaleiros, que são os semáforos, A presença de motociclistas que entram ali em usuários vulneráveis, que são imprevisíveis, que vão andar nos corredores, que vão parar nos seus pontos cegos. Então, velocidade compatível em rotatórias, onde há grande ocorrência de pontos cegos por conta do comprimento dos veículos. Então, vamos nos atentar, a gente tem que ser muito consciente ao fazer esse cálculo da velocidade compatível em perímetro urbano. Um outro ponto que precisa ser frisado com vocês, pessoal, é o excesso de confiança. Às vezes, por a gente já conhecer aquela rota, já ter passado por aquela avenida ou rua várias vezes e achar que a gente conhece muito bem cada palmo daquele chão, a gente incorre em excesso de confiança. Poxa, mas eu passo aqui nessa curva sempre na mesma velocidade. Ou, poxa, eu sempre passo nesse quebra-mola ou nesse trecho aqui, utilizando a mesma velocidade. Lembre-se que o cenário ele é mutável, Usuários vulneráveis são imprevisíveis e pode sim ocorrer a mudança de cenário, como, por exemplo, a colocação de um redutor de velocidade, que é um quebra-mola, sem uma sinalização prévia. E daí você vai incorrer, que vai realizar uma frenagem brusca ou mesmo vai patrolar aquele quebra-mola. Então não vamos ter excesso de confiança. Eu sempre faço essa rotatória aqui na mesma velocidade ou da mesma forma. Alguma coisa pode acontecer diferente em um determinado dia e acidentes acontecem assim, imprevisíveis. Eu conto com a ajuda de vocês, conto aí com o bom senso, conto com o senso crítico apurado que vocês têm, que são profissionais treinados, para que a gente não tenha mais tantos eventos de freada brusca e para que a gente evite muitos dos acidentes que podem ser causados por excesso de velocidade. Tá bom, pessoal?
Até mais, até o próximo DSS.